galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa, e você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem maior índice de acerto e análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, eu te convido, se você está assistindo antes de dezembro de 2022, para o segundo Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. Um dia inteiro comigo, onde você vai aprender as técnicas, vai se divertir, vai se emocionar, muitas surpresas, vai ter um network, trocar ideias ali com outras pessoas que amam a linguagem silenciosa e ter um dia totalmente diferente junto comigo e aprendendo e aplicando a linguagem silenciosa. Você vai conhecer pessoas do Brasil e do mundo que utilizam a linguagem silenciosa e os seus resultados. Para você adquirir o seu ingresso, que já está acabando, porque são vagas limitadas, é um evento presencial aqui em São Paulo no dia 3 de dezembro, acesse nãomintapramim.com.br/evento. E hoje vamos analisar quem, como vocês sabem, começa a disputa, a corrida eleitoral, e é de praxe as entrevistas no Jornal Nacional. Nós tivemos, inclusive, muitas entrevistas ou bate-papos em podcast, e eu acredito que também vai continuar, e vou falar sobre isso nas considerações finais também, esse modelo de comunicação. Ricardo, você só vai fazer análise das microexpressões? É claro que não. Como eu disse, eu também tenho essa expertise de analisar toda a narrativa, até porque a linguagem silenciosa, um dos quesitos é a narrativa, mas além disso, eu treino performances, eu treino pessoas que precisam fazer reuniões, palestras, comunicados, políticos, pastores, CEOs, pessoas que precisam dessa comunicação em massa, eu já os treino há mais de 10 anos. Sim, senhor, sim, senhora. Inclusive, a nossa última mentoria desse ano acontece em dezembro. 8 pessoas, 3 dias comigo, hiper mega blaster ali, customizado para cada pessoa. Então eu também tenho esse tipo de trabalho, esse tipo de mentoria. E nós vamos ver tudo isso, todo esse arcabouço de técnicas, muito mais além do que somente as microexpressões e a linguagem corporal. Até porque comunicação vai muito mais além disso, além do que também a parte da psicanálise. Beleza? Dito isso, vamos para o Taca-lhe Play! Chegando aqui, pessoal, beba água, beba muita água. Se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer os 4 passos, que é o quê? Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações. O que é isso? Aperte o sininho. Antigamente, só isso bastava para o YouTube te notificar. Depois de 1 milhão, meu amigo, ele não vai notificar todo mundo. Ele vai notificar as pessoas que mais engajadas. Então, o que você tem que fazer? Dê like nesse vídeo, em todos os outros que você assistir, e também comente alguma coisa. Pode ser textinho, pode ser textão. Beleza? Dito isso, vamos para o prólogo do que acontece aqui. Se você ainda consome conteúdo somente por canais tradicionais ou se você está fora do Brasil, acredite, você está dentro de uma bolha militante. Por que você diz isso, Ricardo? Porque esses canais, a Rede Globo, a Folha, o Estado, o UOL e outros tantos blogs, recebiam caminhões e caminhões de dinheiro, do nosso dinheiro, dos impostos. Pra você ter uma ideia, a Globo, ela perdeu 80% desse dinheiro-duto que o governo federal mandava para a Rede Globo. Tanto é que a Rede Globo se estruturou completamente. O candidato da Rede Globo não é o Bolsonaro. O Bolsonaro abriu uma guerra com esses jornais, com essa mídia, que se tornou uma mídia militante. Sim, porque o candidato deles é aquele que vai manter esse dinheiro-duto para financiar toda essa estrutura. Esses canais estão ruindo, eles estão acabando, eles estão derretendo por conta que este governo fechou a torneira e não mais sustenta toda essa estrutura publicitária. E isso afeta diretamente nos lucros dessas empresas. Então, a vibe, a energia, o temperamento desses dois estariam contaminados diretamente com isso? É claro que sim. De novo, nas considerações finais, eu vou dar algumas dicas de como, de repente, você pode, se você quiser sair dessa bolha ideológica. Se você não quiser sair, não tem problema nenhum, paciência. Até porque, de novo, aqui você não vai esperar uma análise dentro de uma bolha, que é uma análise. Nós precisamos ter toda essa estrutura, não só de microexpressões, mas de narrativa, do rito da mensagem. Então a gente vai não somente ver as expressões, porque ele é só uma pontinha de toda essa análise da comunicação. A linguagem corporal é uma pontinha. Aqui nós vamos fazer a linguagem silenciosa e tudo aquilo que a gente precisa analisar. Eu já adianto para você,
Não me surpreendeu em nada as perguntas, as caras e bocas, e eu acho que todos ali se saíram bem. Dentro do propósito que eles queriam, eles se saíram bem. Quando você está contaminado com um lado ou com o outro, você ficou com raivinha de um lado, de outro, ou você viu ali muitas bananas, muitas escorregadas. Eu não vejo isso, já estou te dando aqui, já é a minha análise que depois eu vou detalhar lá no final. Mas vamos ver aqui, foi muito interessante, eu acho que para ambos, dadas suas devidas proporções, como eu disse, a Globo, esse não é o candidato da Globo, a Globo quer que volte o que era antes de 2018, com rios de dinheiro ali para sustentar toda a estrutura do Roberto Marinho. Então eu acho que eles, dentro desse limite de militância, até que eles foram interessantes ali. Vamos lá, vamos para análise? Então, taca ali play! Olá, boa noite. Nós vamos entrevistar ao longo desta semana os candidatos à presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha de intenção de voto, que foi divulgada no dia 28 de julho. É engraçado quando ele mete Datafolha e dá uma jogadinha de ombro, que acho que nem ele está acreditando nessa pesquisa. Vamos lá. Pela ordem determinada em sorteio, com a presença dos assessores dos partidos, Jair Bolsonaro, do PL, é o entrevistado de hoje. Amanhã, Ciro Gomes, do PDT. Na quinta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E na sexta-feira, Simone Tebet, do MDB. Então essa semana vai ter, análise para dar de pau. Trabalha, Ricardo Ventura. Vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas. O tempo total dessa entrevista é de 40 minutos. E, ao fim, o candidato... Para o padrão de televisão, é bastante tempo, até porque sem interrupção. Agora, para o padrão de internet, de podcast, é um suspiro. Vamos lá. Vai ter 1 minuto para as considerações finais. Porra, 1 minuto de considerações finais realmente é muito pouco. Vamos lá. Candidato Bolsonaro, boa noite. Essa é a característica real do Bolsonaro. Ele sempre está com esse olho mesmo. E depois ele dá uma relaxada. Mas é engraçado, às vezes a pessoa está falando, e aí, Bolsonaro, eu te amo. Ele tá assim, aí depois ele dá uma relaxada. É engraçado. Obrigada isso. pela presença. Tanto é que depois ele até dá uma... Mas esse é o padrão dele. Eu agradeço também a sua presença, candidato. Já deu uma puxadinha aqui, um pouquinho de asco, né? O tempo começa a ser contado a partir de agora. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal? Gostei, já começou já dando porrada no pé no peito. Ataques sem prova. Olha lá, sem prova, raiva, desdém aqui. Olha que raiva aqui, ó. Nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, desdenhando, né, dizendo... ele vai usar muito isso, Bonner, que é um argumento sofista, que dentro da pergunta você cria uma camada daquela verdade que você acredita, ou daquilo que você quer impor, então você traz essa camada de informação e depois pergunta. Se eu começo a responder a partir daí, é como se eu estivesse validando toda essa camada. Vamos lá, os dois vão fazer isso. O senhor chegou, inclusive... Ele se incomoda, ele se joga para um lado, para o outro. A ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato... Incomoda, põe a língua para fora, se afasta. Com franqueza. Incapacidade, incompreensão. O que é que o senhor pretende? Ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse... Olha que interessante o rito da mensagem, né? A gravata aqui é verde. Interessante. Um golpe. Boa pergunta. E eu acho que foi bom para ambos. Você está pretendendo um golpe? Você está pretendendo alguma coisa? Vamos lá. Inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia. Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministro. Olha que interessante, hein? Um foi com o pé no peito, o outro também já foi com o pé no peito. Vamos lá. Não existe. Não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa. Presta atenção no que ele diz. Xingar ministros. É como se fosse um habitué dele de estar xingando todos os ministros e xingando a lei e tudo mais. Porque isso que estava implícito, né? Não vou deixar ter eleição e blá, blá, blá. O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Quero transparência nas eleições. Ele já traz aquilo que ele sempre está buscando. E uma parcela da população muito grande buscando isso, né? Buscando a transparência, ou seja, algo que seja auditável. As pessoas não desacreditam nas urnas, as pessoas desacreditam na contagem. E é o que ele está dizendo, vamos lá. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018. Já deu uma provocada também. Da Polícia Federal. Vocês são jornalistas e não se informaram. Que, inclusive, então aqui a troca de farpas foi de ambos. Vamos lá. está inconcluso. Isso é uma verdade. Não foi conclusivo o que aconteceu nessa auditoria aí, que muitas chegaram até que não era possível fazer auditoria das urnas. Vamos lá. Da contagem, na realidade. A pergunta que eu sempre faço. Se você pode botar uma tranca mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Uma pergunta que o Bonner não responde e ele jogou para a galera. Se eu posso melhorar o sistema, por que esse medo de melhorar o sistema? Esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Começa a ficar um pouco mais relaxado. Em 2014, tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. E é importante, joga no Google gráfico entre Dilma e Aécio, porque os caras não acreditaram
naquela que seria uma parábola, né, você começa os dois a 50%, aí vai o Aécio com 60 e tantos por cento, a Dilma com menos de 30, aí de repente essa curva vai fazendo assim, aí quando ele passa, ela fica reta e vai embora reta até o final. Então faça essa pesquisa, joga no Google, gráfico entre Dilma e Aécio. Cara, normalmente isso teria que fazer assim, mas a coisa depois que passa, ela se torna uma constante. É isso que as pessoas duvidaram. Então faça você essa pesquisa, põe lá, gráfico entre Dilma e Aécio. Foi isso que eles questionaram e depois chegou-se que foi inconclusivo. Não deu para fazer a auditoria porque não tinham dados suficientes, não tinha como fazer essa auditoria. Vamos lá. E só para ficar bem tranquilo aqui, 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude. Que, obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem falou seria a PF continua por... O padrão Bolsonaro, ele melhorou bastante. Ele está falando com mais pausa, ele está pensando para falar, ele está trazendo um pouco mais de tranquilidade na sua fala. Começou a apuração. E quem informou o que eu vou te falar aqui para a PF foi o Tribunal Superior Eleitoral. Numa das partes do inquérito está assinado pelo chefe do TI, do TSE, que hackers ficaram por 8 meses. Presta atenção em toda essa informação e veja o que o Bonner vai responder. Dentro do TSE, inclusive com a senha do ministro, de nome Banhos, além de senha de outros 5 servidores. Imediatamente a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O que aconteceu quando pediu os logs para ver como é que foi esse processo de apuração? O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Então a grande interrogação é exatamente essa aí. Nós vamos evitar que dúvidas parem por ocasião das eleições. Agora, Estado mais ou menos. É curioso que o senhor se refira a esse episódio, porque o senhor, inclusive, foi acusado de ter divulgado informações sigilosas. Olha que interessante. Então, em vez de ele rebater toda essa informação, eu quero mais uma camada de transparência, eu quero mais uma camada de segurança por conta de tudo isso que aconteceu. E aí ele diz o quê? Nossa, mas você disse algo que era sigiloso. Ou seja, ele não rebate que tudo isso aconteceu. Ele faz o quê? Ele faz o espantalho, que é o quê? Você pega algo para colocar aqui, para bater, porque foi isso que depois o Supremo questionou. Pô, peraí, mas você está falando algo que é sigiloso? Tá, mas é sigiloso ou não sigiloso, mas não deixou de não existir, sacaram? E mais ainda, né? Depois descobriu-se que não era sigiloso. O sigiloso veio depois que ele traz à tona toda essa questão que as urnas tinham fragilidade. Vamos lá. Investigações inconclusivas. Mas sobre a transparência... Você viu que interessante? Ele destaca o espantalho para bater naquilo que é sigiloso ou não, mas ele não rebate toda essa informação do Bolsonaro. Vamos lá. O senhor afirma defender e beba água. Das urnas. Órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, associações de juízes. Lembrando uma coisa importante, os dois estão com ponto e os dois estão com telas ali, recebendo informação em tempo real. Então, quem está entrevistando o Bolsonaro? Só eles dois? Não. Você pode ter certeza que tem umas 15 pessoas ali olhando e passando informação e pesquisando para esse tipo de trabalho. E o Bolsonaro tá com a colinha dele, que daqui a pouco vocês vão ver. É ele e a colinha. E lembrando, até aqui tá tudo normal. As pessoas vão fazer isso mesmo, a televisão vai fazer isso. E acredito que faça com os outros candidatos também. Os delegados da Polícia Federal, todos, já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Vamos lá. Isso é uma informação da Globo e do Bonner, porque você vai ver as pesquisas que acontecem, principalmente pesquisas pela internet, é bem diferente. E até se você ir na rua, as pessoas não estão tranquilas em colocar o seu voto de maneira eletrônica e não conseguirem ver de modo analógico para quem de fato elas estão votando. Então isso tem que tomar cuidado. De novo, faça a pesquisa aqui embaixo. Você fica tranquilo em ter o seu voto de uma maneira eletrônica, que não dá para você recontar, ou simplesmente você tem que acreditar que quando você dá o enter ali, aquele voto foi computado, e depois, na contagem, onde é uma contagem também totalmente eletrônica, vou fazer um exemplo. Você apostando na Mega Sena, você ficaria tranquilo se chegasse no final, a Caixa Econômica falasse assim, olha, os números que deram foram esse aqui, confia. Ou você quer ver a bolinha girando e caindo? Poucas pessoas sabem, mas até hoje, o sorteio das bolinhas ali da Mega Sena é analógico. As pessoas precisam ver as bolinhas caindo e não simplesmente um computador que vai dar o resultado. É isso que as pessoas estão questionando, para que fique simples e fácil, para que qualquer pessoa entenda. Uma fake news que aconteceu até que o Barroso lançou, que as pessoas queriam voltar a escrever no papelzinho, né? Não é isso. As pessoas queriam que saísse uma tripinha e essa tripinha fosse verificada por cada eleitor e ela cai de forma intocável dentro de uma urna, para que se
precisasse fazer uma auditoria, teria como fazer uma auditoria analógica. Ou seja, você faz uma eleição digital e ao mesmo tempo você faz uma analógica. Ou seja, duplo padrão de segurança. Simples assim. Vamos lá. O senhor começou a sua resposta afirmando. E ele também, ele começa a pergunta afirmando, né, que toda a população confia na maneira que está sendo o voto hoje. Escreva aqui embaixo se você confia ou não. Que eu tinha cometido fake news. Ou se você confiaria se a Mega Sena fosse dar os números assim, ó. Deu esses números aqui. Em nome da verdade, candidato. Essa parada dramática foi engraçada, né? Como eles estão se provocando, é uma parada para provocar. Ele colocou uma casca de banana para ver se de repente o presidente da República fosse para esse nível, para esse tom. Não há nada de novidade no mundo de Nárnia. Ele iria fazer isso, tá claro. O senhor xingou o ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, E ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era? De novo, ironia. Falou seu Ministro, propósito? foi um ministro específico. Senhor. Então, tá defeito a dúvida? Mas não é que o senhor disse que eu Olha lá, desdém. cometi fake news. Eu só para esclarecer a pergunta que eu lhe fiz. E cometeu, né? Quando ele fala você xingou os ministros, parecia que realmente, primeiro, é plural, xingou os ministros. E a treta dele é com Alexandre de Moraes, ou era até então, né? Então aqui realmente há uma brincadeira com as palavras ali para induzir uma situação que é entre ele e o Alexandre de Moraes. Vamos lá. Qual era o seu propósito ao xingar o ministro de canalha e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer? Você vê que ele dá uma olhadinha para cá, provavelmente o ponto falou algo muito importante ali, que automaticamente às vezes ele busca de forma inconsciente, e ele fez duas perguntas. De novo, uma encaixada na outra. Então quer dizer que esse xingar quer dizer alguma coisa com a eleição? Vamos lá, como é que o Bolsonaro vai responder? Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional. Quem vem sendo perseguido o tempo todo? Vocês entenderam? Isso aqui a gente chama de equivalência complexa. Eu pego algo que é uma verdade e linko com algo que está na cabeça dele. Ou seja, você xingou Alexandre de Moraes. Então, por conta disso, você acredita que você tem poder de não executar uma eleição? Sacaram? O ministro Supremo sou eu. Um inquérito completamente ilegal. E as medidas que deviam ser tomadas por esse ministro eram... Você vê que o que o Bolsonaro diz é uma acusação muito grave, que o Bonner não vai rebater, que é um processo ilegal contra o Bolsonaro. contestado. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Dodge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir e continue a existir. A temperatura subiu hoje em dia. Pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você Ambos não acreditam que está tão pacificado assim. deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso no nosso lado. É onde eles trocaram uma ideinha, brincaram, sorriram, né, puxaram ali uma piadinha. E pelo que tudo indica, está pacificado. E quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as Forças Armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. A sacada aqui é o seguinte, como as Forças Armadas foram convidadas, as Forças Armadas, cara, lá tem o ITA, cara. Vocês não têm ideia o que é a inteligência das Forças Armadas. É só crânio, cara. É insuportável ver o processo seletivo para você, por exemplo, entrar no ITA, cara. É impressionante. E aí, o que eles querem vamos usar uma tecnologia paralela para fazer a contagem. Você conta aqui, né? Segurança dupla, vamos ver se esse aqui bate com esse aqui. Só isso. Vamos fazer uma contagem paralela? E é isso que eles estão morrendo de medo. Por que eles estão morrendo de medo de ter uma contagem em paralelo? As Forças Armadas são uma das partes, né, desse É isso, é uma das partes. grupo que analisa a segurança. A grande questão não é nem a presença das Forças Armadas, candidato. A grande questão que se dá é que o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas. Mas, se eu não me engano, a prerrogativa das Forças Armadas, elas respondem ao chefe do executivo, que é o presidente. Isso aí acho que é constitucional. E a forma como o senhor ataca o sistema eleitoral é que causa ruído. Olha que interessante o poder das palavras, né? Você ataca o sistema eleitoral. Na realidade, o presidente e uma grande ala da população não é um ataque. As pessoas querem transparência e mais um grau de segurança. Atacar é não fazer. Atacar é não executar. Atacar seria desacreditar o pleito, ou seja, não precisa ter eleição. Agora, você falar que você quer proteger, ampliar, é diferente do verbo atacar. Que causa uma certa tranquilidade. Teremos eleições, o ministro Alexandre acabou de assumir. Amanhã eu tenho encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. Tenho certeza que o ministro Alexandre Moraes vai conversar e chegar a bom termo essa questão de eleições. Agora, precisei provocar para que chegasse a esse ponto. Pode ter certeza que eleições limpas e transparência no O senhor costuma dizer que defende a liberdade, mas a impressão que dá De novo, desdém. quando a gente vê manifestações de apoiadores seus é de que nem todos têm a mesma percepção. Olha que interessante isso.
De novo, uma equivalência complexa. Você estimula a liberdade, você luta pela liberdade. Mas nas manifestações, um grupo parece que não quer isso. Portanto, esse grupo representa a sua vontade. Não é assim que funciona. É a mesma coisa. Se você faz uma festa de casamento, aí um grupinho enche a cara e começa a ser inconveniente. Então quer dizer que aquele grupinho que gosta que você, que é convidado por você, está sendo inconveniente, é culpa dos noivos? Ou é culpa daquele grupinho? Dentro daquele grupo lá de 100, 200, 300 pessoas. Então, fazer o inverso, como eu convidei aquelas pessoas estão fazendo algo que é pequeno e não é da maioria, e não é o meu pensamento público, por que eu teria que ter a responsabilidade da liberdade de expressão daquele grupo? Sacaram? Vamos ver a sequência aqui, ó. Foi uma casca de banana que ele jogou e parece que o Bolsonaro não cai. Vamos lá. Só defende, porque é muito comum vermos apoiadores seus defendendo medidas absolutamente inconstitucionais. Fechamento do Congresso. Sim, isso chama-se liberdade de expressão. As pessoas podem e devem expressar aquilo. Agora, se passa da esfera, até porque expressão jamais pode ser crime. Agora, você tentar fazer isso, aí sim é crime. E isso chama-se liberdade de expressão. Até para você dar voz para o idiota falar. Até para aquelas pessoas que não têm capacidade nenhuma de discernimento falarem. E se elas extrapolam o crime, se elas cometem um crime, e aí que elas sejam punidas dentro da liturgia da lei. Simples assim. O problema é que hoje você não pode pensar, você não pode falar. Você mesmo, você consegue digitar todas as palavras que você deseja nas redes sociais? Ou você troca o I pelo 1, né, o A pelo 4, você põe... Nós estamos vivendo um momento de ditadura onde você não pode falar, você não pode questionar, você não pode... E isso é preocupante, porque pensar, falar, se expressar, mesmo que seja uma idiotice, normal. Agora, se você comete crime, porque não existe crime de opinião. Tomara que não exista, porque você precisa ter uma opinião, porque se você calar o idiota, você vai calar o gênio. Você vai calar justamente aquele que vai criar uma nova situação, uma evolução, uma nova ordem, algo que você evolua e não fique sempre na mesma. Vamos lá. Fechamento do Supremo Tribunal Federal, golpe militar, intervenção militar com Bolsonaro, essas coisas são ditas. Inclusive tem uma frase que é muito ouvida também nessas manifestações por parte desses grupos que é: eu autorizo. Sim, isso é liberdade de expressão. No entanto, como tem gente que chama ele de genocida, como tem gente que quer decapitá-lo, como tem gente que diz que ele é gado, né? E as pessoas que seguem ele é gado também. Isso é liberdade de expressão. Tem o PCO, que quer o golpe pelos operários, tem o Partido Comunista no Brasil. Isso é liberdade de expressão. Comunismo que matou milhares e milhões de pessoas pelo mundo em prol de colocar o comunismo nos seus trilhos, né? Na sua governança. Isso é liberdade de expressão. Não é porque existe que a maioria vai aceitar. Simples assim. O Senhor não os desautoriza. Não pode desautorizar. É aí que está. É liberdade de expressão. Candidato, isso não é uma sinalização ruim? Olha lá. Nojo. Dessa parcela de apoiadores. Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como liberdade de expressão. Essas, artigo 142. O que é artigo 142? É um artigo da Constituição, que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles, você não leva para esse lado. Exato. Isso é liberdade de expressão. Se você quer o comunismo instalado no Brasil, se você quer o socialismo instalado no Brasil, se você quer destituir os poderes constituídos, tudo isso é liberdade de expressão. Agora, que isso vai acontecer é outros 500. Agora, se o desejo extrapola em algum crime já existente na legislação, que seja feito um inquérito e que seja apurado e que seja condenado, se assim for possível. Agora, você condenar, você calar por você estar falando, isso é ditadura. Isso sim é falta de liberdade de expressão. Como eu disse, a pessoa tem que ter até o direito de ser idiota. Vamos lá. E para mim isso aí faz parte da democracia. Não posso ser eu ameaçar fechar o Congresso. Isso ou o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Então, eu não vejo nada demais, vejo liberdade de expressão. Como alguns falam em AI-5, nem existe mais AI-5. Você querer punir alguém por ter levantado uma faixinha no meio da multidão AI-5. Bom, isso aí é uma coisa que não me entenderam. Não leva a lugar nenhum. Agora, o outro lado. Eu não quero interromper. E já interrompendo, mas o senhor disse algo muito importante. Ainda há pouco o senhor disse, referente ao ministro Alexandre de Moraes, queremos eleições, elas serão limpas, etc. Com o intuito de tirar esse estresse. De novo, nojo. Tirar a intranquilidade desse momento eleitoral no Brasil. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros? A intranquilidade está acontecendo numa grande parcela da população que está com medo que seu voto não seja auditável. Esse é o medo. Para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for. Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. É o que ele está pregando desde o início.
Eleições limpas, transparentes, devem ser respeitadas. Essa é a questão. E aí o Bonner não aceita a resposta, se liga. O senhor vai respeitar? Tem que ser respeitado. Está Ó, se for limpa e transparente, tem que ser respeitado. Claro, é óbvio. testado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes. Isso não é verdade, porque quem já fez a pesquisa e tentou auditar, falou, não é auditável. Para ser auditável, precisa de outras camadas de segurança, precisa de outras situações para que realmente não tenha nenhum tipo de manipulação, talvez até de pessoas, que a coisa seja transparente, que as coisas sejam claras e fáceis para qualquer eleitor entender. Isso, inclusive, é constitucional. As urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai... De novo, ele faz uma camada, ora, mas elas são. Visto isso, você aceita? assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a... É isso que as pessoas estão com medo. Parece que existe algo acontecendo, já existe o candidato que vai ganhar e que todo mundo vai ter que aceitar, independente do que acontecer ali. Confia. É isso que as pessoas estão receosas e ressabidas, porque todo o processo que foi colocado ali para ter a lisura foi inconclusivo ou há um bloqueio em ter camadas a mais de segurança. É isso que as pessoas que a gente vê na rua estão com medo, de que o seu voto não seja respeitado. Sacaram? Vamos lá. fazer mesmo, candidato. Serão respeitados as urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Pronto, já meteu um desde. Se for limpo e transparente, está tudo bem. Para qualquer candidato. Você disse que são auditáveis e em 2014 aconteceu isso. Olha lá. E aí ele traz os dados. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Vamos para outro assunto. Pronto. Aí ele fala, vamos para outro assunto então. Então, nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renato. Desde que sejam transparentes e auditáveis. Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sofreu morte? Esse negócio de imitar o paciente com Covid com falta de ar foi justamente para, quem lembra dessa, acho que foi naquela live de quinta-feira, ele dizendo, quer dizer que a pessoa fica com falta de ar, aí sim vai buscar o hospital e chega lá no hospital, não tem o que fazer, porque não tem remédio, não tem vacina, porque foi na época que não tinha remédio, não tinha vacina. E aí, como é que faz essa pessoa? Que ela fica em casa até sentir falta de ar, ou seja, na realidade ali, quem assistiu a live inteira, era um compadecimento dessa falta de ar que eu tive. Eu posso falar, eu tenho aí o tal lugar de fala. Eu fiquei com o meu pulmão comprometido a 40%. Imagina isso. Eu só tinha 40% de respiração. Eu ficava... E era exatamente assim. Eu tive, inclusive, eu lembro que quando eu estava teclando ali com meus familiares, meus amigos, eu falei assim, eu estou reaprendendo a respirar. Eu não conseguia mais respirar. Eu tive que botar oxigênio para conseguir respirar. Não cheguei na traqueia. Mas eu tive atendimento precoce. Sim, antes da vacina e antes que existisse um medicamento, os médicos me deram coisas para que eu suportasse, para que eu não pegasse uma infecção, para que eu não pegasse uma bactéria, para fortalecer o meu pulmão, para me dar condições físicas de eu combater aquele vírus, até que o meu pulmão foi perdendo, cheguei a 60%, 65% de comprometimento, eu trabalhei com 40%, 35%. É horrível, você se afoga assim, exatamente assim que você respira. E aí começou os corticoides, aí foi descendo e eu tive alta. Ou seja, eu me curei através de, sim, um tratamento suplementar, um tratamento precoce, para que eu tivesse outras condições do meu organismo lutar com o vírus. Isso aconteceu. O problema é que por conta de política, muitos tratamentos foram chamados de curandeirismo, foram chamados de, não existia uma comprovação científica. Vai lá ficar sem ar do jeito que eu fiquei e você vai querer saber se tem comprovação ou não tem. Você quer qualquer coisa para que suporte. E tudo que eu tomei foram remédios que já existiam. Ninguém me deu um chazinho da vovó, ninguém me deu, né, um curandeirismo, tipo, roda 3 vezes na cama, toma um chá de cogumelo coado na meia. Não, foram remédios que já existiam, que eram utilizados para outras coisas que deram para mim. Vamos continuar. O senhor disse, e daí, eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz. Então, como é que foi comprovadamente ineficaz se os estudos estão sendo feitos? É tipo assim, os que foram feitos para mim, será que foi placebo? Será que foi para eu me fortalecer? Será que até psicologicamente eu utilizando aquilo? Cara, quando você tá lá ficando sem ar, cara, você toma o que te derem, meu amigo. E muitas vezes, até por esse conforto de você acreditar que está tomando alguma coisa, vira o efeito placebo e pode até ser que você
você se cure por conta disso. A Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não tem de ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história. Isso aí foi uma pergunta bem dramática e tal. Normal, tem gente que se queixou dessa pergunta, que ela estava toda dramática. Mas é a Globo. A Globo precisa que volte o esquema anterior, né? De jogar ali milhões e milhões e milhões para que paguem até o salário dele. Então ela tem que fazer a dramaturgia, tem que fazer essa coisa toda. Vamos lá. É como eu disse, não há um jornalismo. Há polos diferentes em pró do que eles querem que aconteça no dia 2 de outubro, né? Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou quem não quis, mas você vai se vacinar. Comprada por mim. E em tempo... Já dá uma porrada no peito, do jeito que ela foi irônica com ele está sendo irônica com eles. Bem mais rápido que outros países. Isso não tinha no mercado. Não poderia eu, num primeiro momento, por exemplo, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil. Então fizemos a nossa parte. Eu acho que essa resposta foi até interessante porque acabou revelando para quem só consome Rede Globo, para quem só consome Jornal Nacional, essas coisas que jamais eles publicaram. E o grande erro disso tudo foi um trabalho forte na grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazer o tratamento precoce. Exato, que foi o que aconteceu comigo. Isso é conhecido como uma liberdade do médico. E detalhe, quando eu cheguei no hospital, eu cheguei andando, eu percebi que eu estava com muita tosse, eu falei, eu já sei que eu vou ficar internado, não vou sair, eu já fui até de Uber. E eu cheguei de boa, boaça. E fui, piorando, e remédio que era 24 horas por dia, desde o primeiro momento que eu botei o pezinho lá. Quando algo é desconhecido, até hoje é desconhecido, antes de efeitos possíveis, efeitos colaterais da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito. Os meus médicos, por exemplo, seriam caçados, né? Porque eles testaram com várias coisas que existiam para outras doenças. E para mim funcionou, tô aqui, tô vivo. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação, o senhor tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Ela é expressando, né? E realmente, é que nem eu falo, muitas vezes o Bolsonaro, que nem eu falei, ele se expressava de uma maneira muito, muito fácil, muito chula, muito do povão. E aí a mídia é um prato cheio, né? Quando ele fala do jacaré, justamente assim, você pode até virar um jacaré aí e tal. Ou seja, você podia ter efeitos colaterais que você não sabia quais eram. E apareceram muitos. A miocardite, embolias, coágulos que apareceram em pulmão, cérebro, muitas pessoas tiveram AVC e ninguém sabe se é essa relação ou não, porque realmente alguma parcela da população teve problemas, né? Algumas estão até hoje com problemas no coração por conta dos efeitos adversos. É óbvio que teriam. Nenhuma vacina é 100% segura, sempre tem ali uma margenzinha de dar algum problema. O problema é ignorar isso, é como se ela fosse totalmente eficaz e tudo mais. Eu acho que ele foi infeliz de falar o tal do jacaré, mas ele poderia ter falado, existem efeitos colaterais não estudados que podem acontecer. Esses efeitos podiam ser miocardite, embolia pulmonar, coágulos e blá blá blá? Poderia. Ele meteu lá um vira-jacaré, que era uma metáfora, e acabou se ferrando, e isso vai seguir ele para sempre, né? Tanto é que acho que ele fala sobre isso, quer ver? O senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. Não foi ele. Ele estava lendo, depois tiraram. Eu não lembro exatamente qual portal que fez essa relação, e ele leu essa notícia desse portal, e depois esse portal apagou. Foi igual da gripezinha do Drauzio Varela. Que o Drauzio Varela falou assim, olha, vai ser só uma gripezinha. Aí ele, ironizando o Drauzio Varela, a mídia destacou e falou que ele era o autor da gripezinha. Vamos lá. Mas com as vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de novo, tratou, mas falou assim, não sei quando eu vou entregar e se der problema, o problema é de vós, não é nosso. É complicado, né? Vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve explicação da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Deus sei, uma figura de linguagem. Jacaré? Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não. Então, aí que tá. Aí são as paixões. Um lado entende como uma figura de linguagem, um palavreado que é comum ao Bolsonaro, que é uma coisa do tiozão do churrasco, que é uma coisa mais popular e mais fácil. O outro lado, não. Acho que ele teria que ser extremamente igual ao Temer, né? Usando mesóclise e tudo mais. E aí a gente tá brigando, sabe o quê? Sobre como se comunicar. Olha que interessante isso, né? A briga aqui não é se houve a vacinação, se comprou, mas é como foi essa comunicação. Os tempos mudaram, né? Porque a gente discutia, era sobre desvios, mensalões, petrolões, agora se é uma linguagem mais polida ou se é uma linguagem mais popular. Não é brincadeira, isso faz parte da literatura portuguesa. Então brincadeira é um momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de comunicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa. Eu acho que está sendo um duelo bem interessante aí para ambos aí. Eu acho que os dois estão
estão levantando aí pontos importantes e estão discutindo. Democracia é isso, discutir esses pontos. Eu acho que todo mundo ganhou aí, viu? Eu não errei nada do que eu falei. Eu falei nisso da pandemia, que nós devemos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei. E não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminaram muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown mês, 2 meses, no máximo, para achatar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. E até hoje continua. Que foi realmente uma decisão política. Você viu claramente que era uma decisão para desestabilizar a economia, a produção, que aconteceu no resto do mundo, né? Gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro. E o mundo inteiro está quebrando. Vê a Argentina, que teve o maior lockdown, tá destruída e vai ter mais problema ainda. E o resto do mundo, inflação galopante e preços nas alturas, falta de comida. É que as pessoas não têm ideia, não é só o aumento, é falta de comida, falta de diesel, falta de combustível. Tá uma loucura pelo mundo, tá um caos. A gente não está percebendo tanto porque a gente está tranquilo aqui, tendo comida. Ah, mas teve um aumento aqui. Mas tem combustível na bomba. Na Argentina você não pode abastecer o quanto que você quer. E no resto do mundo também. Justamente para sustentar o fica em casa no pico da pandemia, fica em casa se puder. Ah, fica em casa se puder. Mentirinha, hein, dona Vasconcelos? Mentirinha. Era fica em casa taxativamente. Inclusive a Maju dizia... Olha, empresariada, tem que fechar as portas mesmo e o choro é livre. Não minta para nós, hein? Para que as pessoas pudessem... Ela até respirou, né? Esse se puder aí, eu não sei de onde saiu, viu, cara? Sim, proteger a própria vida e ao mesmo tempo receber um amparo econômico, para evitar o colapso. E aconteceu, né? Um amparo econômico que não teve em quase nenhum país. Vamos lá. Os hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus, pessoas morrendo com falta de oxigênio. E cadê o governador de Manaus? Para fazer lá o checklist, para fazer todo o seu secretário de saúde, para monitorar isso aí. Aí quando acaba, liga pro papai. O erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estamos chegando já. Quando pediu, foi isso aí. Olha que doideira, né? Cilindros. Tentaram de tudo para acabar com o Brasil nessa pandemia. Tentaram de tudo. Os governadores, os prefeitos, tentaram o STF. Todo mundo tentou de tudo para desestabilizar. Vamos lá. Lá em Manaus. Lá foi uma coisa típica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentar. Engraçado quando fala de Manaus, é tipo assim, você tem prefeito, você tem o governador e depois você tem o governo federal. Cadê esses caras? Cadê? Cadê a logística? Covid, construir hospitais de campanha. Então fizemos a nossa parte. Nem raro país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. E o resultado, até o IMF reconhece isso aí. Fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas, o fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio das pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade isso. Agora, Não é verdade. candidato, Briga de narrativa, tá vendo? sobre o seu comportamento, com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de... Aí de novo, ela cai de novo naquilo lá. Vejam o trecho de como foi. Não foi do jeito que ela tá dizendo. É como se fosse tipo assim, o cara tava morrendo assim, ó. Como se fosse tirando sarro, né? E na realidade ele estava imitando como era ficar sem falta de ar e é exatamente desse jeito. E é desesperador você querer respirar e não conseguir e o cara ainda mandando você ficar em casa. Fique em casa até sentir falta de ar. Se eu tivesse ficado em casa até sentir aquela falta de ar que eu senti, eu teria morrido, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Olha lá, ele fala, põe no ar, põe na íntegra. Realmente, falta de compaixão. Desculpe, só de eu completar a minha frase. Muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? E olha que interessante. Então ela faz de novo aquela camada toda para validar a pergunta. O senhor se arrepende? Se ele não responde, é como se tudo aquilo ali fosse uma verdade. De novo. Os sofistas usavam muito isso daí, que é você pegar essa estrutura da dialética, inclusive, onde tem lá a parte junta com o que você quer, faz a pergunta, faz a pessoa pensar sobre aquilo para sair a conclusão que o próprio sofista queria que você chegasse naquela conclusão que ele anteriormente já previu. Sacaram? Vamos lá. Verdade. Eu me manifestei conversando com o povo nas ruas, visitando a periferia de Brasília, vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou prefeito. E nós fizemos exatamente o quê? Demos auxílio emergencial imediatamente. 68 milhões de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Imagina que Portugal tem entre 10 e 11 milhões de pessoas. Olha quantas pessoas precisavam de uma grana para não colapsar a sociedade e a economia. Tira a comida das pessoas para você ver o que acontece. Colapsa. Isso aqui ia virar um Walking Dead. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. Não se arrepende. Que é isso que é uma grande parte desse poder econômico e sociocomunicativo ali estava em mãos. Eles queriam que colapsasse. Eles queriam que as pessoas entrassem nesse colapso de fome, saca? Para virar animais.
saque e destemperamento, aquela loucura toda. E aconteceu em alguns países da África, inclusive. Colapsou todo o sistema. Na rua, fazer o que não queriam. Podia ter um caos na rua. Exato, podia mesmo. Caos, porque pessoas com fome. Pessoas com fome, amigo, ninguém segura. Ganhamos imediatamente auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governadores e prefeitos que não tem notícia de eles terem atrasado, foi de pagamento ou até mesmo 10%. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo feito por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para 9 governadores. Que ninguém sabe até hoje, né? Foram 50 milhões do consórcio do Nordeste que foi para comprar respirador justamente para aquelas pessoas não terem a falta de ar, morreram por conta disso e ninguém falou nada. 50 milhões desviado pelo consórcio do Nordeste, até hoje não chegou. O Bonner disse que a pandemia não acabou. E cadê o outro comprou respirador numa casa de vinho? Do Nordeste. Fizemos a nossa parte, tratei com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei o politicamente correto. Não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido o que era essencial, o trabalho essencial, eu falei, deve ser todo aquele necessário para o homem ou a mulher levar o pão para dentro de casa. A própria MS concordou comigo. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez? Olha a linguagem. Então você acha que isso é politicamente correto? Aí põe frases imitando e blá blá blá, faz uma equivalência complexa aqui, Dando ó. pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram. Você acabou de falar que eu não imitei a falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende Lamento as disso? mortes. É como ele fala, ele não se arrepende de ter estimulado para que as pessoas não parassem de trabalhar caso elas precisassem disso para sobreviver. Mas ela, de novo, faz esse malabarismo da equivalência complexa para dizer, então eu fiz tudo isso e eu fiquei compadecido. Então, se ele não usar essa palavra compadecido, se ele usar a palavra compadecido, ele valida que toda aquela camada que ela criou lá em cima, sacaram? Não tem que não perder um parente, um amigo, lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid Do jeito que foi da tratado. forma como começou a ser tratado. E quando você fala em tratamento precoce, Não é uma pergunta editorial, é uma pergunta casca de banana. E ele não cai. lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa, quando sentir falta de ar, procura o hospital. Vai procurar para quê? Se não tem remédio, e não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse, não, ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Agora as duas coisas. Isso eu não Mas, respondi. o senhor deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa. Foi um dado, inclusive, de Nova York. E não é ele acha, quer ver? Aí ele rebate. Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. É isso, foi o Nova York que mostrou. Disse isso. Então, vamos para a economia. Vamos para a economia, que é um tema que o senhor também gostaria de abordar certamente. Em 2018, como candidato. Você vê como existe a manipulação forçosa ali da realidade? Vamos falar do que eu quero falar, né? Os dados que são contra, aí não pode se falar, aí é fake news. Nós estamos vivendo um momento muito tenso. Pessoas com mais, não importa se é direita ou esquerda, é momentos tensos. Porque se você concorda comigo, tudo bem. Se você discorda, é fake news. Eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa Isso é o que ele falou lá em 2018. de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou, o dólar estava em R$ 3,90, está em mais de R$ 5. É verdade que tudo isso se deu num cenário de pandemia e num cenário também de guerra na Ucrânia. Ou seja, o próprio Bonner já dá a resposta, né? Ocorre que esse cenário não mudou, né? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual é o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir no segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Entendeu? Ele já tem a resposta. Promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. De novo, olha que interessante. Quando uma promessa é feita e ela não é cumprida por vontade ou por corrupção, há um problema seríssimo. Agora, quando uma promessa não é cumprida por conta de fatores externos mundiais, nunca vistos na humanidade, uma pandemia desse tamanho, né, da Idade Moderna, né, tirando ali a peste negra, tirando a gripe espanhola, falando da Idade Moderna, atrapalhou a economia do mundo todo. Você pode ver Inglaterra, Alemanha, Argentina aqui do lado, o Japão nunca vê inflação, está tendo inflação. E aí você quer que o Brasil seja um lírio dourado ali, tipo assim, um alecrim dourado que tipo vai conseguir passar. E estamos passando, inclusive, né? Tem deflação, não tá faltando, você não tem ideia, tá faltando comida nos outros países, tá faltando energia nos outros países, tá faltando energia na Alemanha. Agora vai entrar inverno, ninguém sabe se não vai colapsar, porque eles não têm energia para se manter aquecidos. Espera para ver o que vai acontecer na Europa agora no inverno. Tá faltando gás para as pessoas se manterem aquecidas. A gente não tem ideia do pandemônio que está sendo criado fora do Brasil. Não tem comida, inflação subindo, não tem possibilidade de ir e vir e não tem possibilidade de plantar por falta de insumos agrícolas, por falta de fertilizante. Cara, tá virando um caos, cara. Vocês não têm ideia do que está acontecendo fora do Brasil. Porque a mídia não mostra. Porque se mostrar, vai beneficiar o governo atual. Sacaram? Vamos lá. Se você pegar os dados de hoje,
você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país... É inacreditável, tá? Com uma deflação durante uma pandemia e entrando numa guerra. Onde vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, a Inglaterra, menor que os Estados Unidos. Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil. Os números da economia são fantásticos, levando em conta o resto do mundo. Nós não podemos, se fosse apenas o Brasil com esse problema, nós seríamos responsáveis. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente na política que fazendo desde 2019. A grande vacina. Eu vou fazer o seguinte, porque está muito mais interessante, como eu falei, é um ou outro lado que está fazendo expressões e tudo mais, mas o mais interessante é que está sendo a narrativa. Então, de novo, há muitos momentos de ataque, resposta, contra-ataque, desconforto, de ambos. Eu vou acelerar, mas muito, para a gente ir nos momentos mais específicos ali, principalmente das perguntas, que as pessoas falam muito assim, as perguntas e tal, para ver o rosto deles e justamente se há casca de banana ou não há. Porque aqui praticamente vira uma resposta até política, né, sobre o que está sendo feito e tudo mais. Eu vou acelerar isso aqui para a gente ganhar tempo. Da Previdência. Foi, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Foi a modernização das NRs, das normas regulamentadoras. Milhares de normas nós deixamos de lado, nós revogamos. Então, a grande reforma da economia foi feita, a grande vacina foi feita em 2019 e fez que nós pudéssemos suportar 2020. Nós pegamos 2020 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Diferente de 2014 e 2015, que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é sinal do quê? Isso é importante, cara, porque isso são dados que nunca passaram no Jornal Nacional. Então, para quem assiste o Jornal Nacional, está tendo notícias que nunca, mas nunca tiveram contato do quanto que o Brasil andou durante esses anos. E nunca tiveram esse tipo de informação na mídia militante. Vamos lá. Competência da equipe econômica. Programas, como por exemplo o Pronamp e o BEM, preservaram mais de 10 milhões de empregos no Brasil. O próprio auxílio emergencial, no primeiro momento R$600, fez com que a economia, em especial nos pequenos municípios, o município não colapsasse. Então essas medidas, entre outras, fizeram a gente romper 2020 e 2021. 22, quando veio a guerra agora. Problema nós tivemos. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse, nós teríamos quebra de safra. O negócio ia ser feio. Além de crescer muito o valor da comida, ia faltar comida. Se não tivesse ido, não teríamos fertilizante para nossa safra agora, desse segundo semestre. Não, segundo... Isso é importante. Não. Isso garantiu o quê? A segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. Aí o Bonner está preocupado porque são notícias que nunca foram passadas no Jornal Nacional. Vamos lá. Só para concluir, então, no segundo mandato, só daria sequência aos planos que foram estabelecidos e desenvolvidos no primeiro mandato. Não teve que comentar, só meteu um tipo, fala aí o que você quer falar agora. Nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Olha que interessante, como não deu para contestar, então agora vamos andar, vamos embora, vamos fazer isso aí. Nós fizemos muita coisa no Brasil, atendemos realmente a todas as camadas da sociedade. Só agora, na questão do IPI, a proposta do Paulo Guedes, que está parada no... Olha que interessante isso, o negócio do IPI. Zerar impostos e reduzir impostos está acontecendo desde 2019. Se liga no desdém que o Bonner faz. No Federal, nós pretendemos diminuir impostos de 4 mil produtos em 35% de No segundo mandato. Não, desde agora. No segundo mandato. É que Aí ele falou, não, desde agora, mas é que o Congresso não aprovou. Parou no Supremo Tribunal Federal. Estamos às semanas... Agora, senhores, para que a gente... Estamos às semanas da reeleição, dizendo assim que foi algo eleitoreiro que está acontecendo desde 2000. Gente, de verdade, se você está dentro de uma bolha, acredite, você não está sabendo o que está acontecendo no Brasil. E está preocupante, porque realmente não há mais grande mídia de comunicação. Elas estão enviesadas e elas estão militando para um candidato específico. Tá? Isso está muito claro. Vamos lá. Possa abordar para que nós possamos abordar esse entrevista o maior número de temas. Vamos prosseguir, vou falar sobre o meio ambiente. Em 2020, o seu... Essa parte é interessante também. Eu vou deixar acelerado, porque tem um ponto que é o ponto mais crucial em relação a queima dos tratores e todos os equipamentos que são apreendidos no momento ali da atuação, para ver se a pessoa está fazendo de forma criminosa ou não. Vamos lá. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar que a imprensa toda estava focada na cobertura da pandemia e desregulamentando as leis ambientais, o que ele chamou de passando a boiada. Fato é que, no seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia deu um salto, é maior em 15 anos. O senhor continua apoiando essa política de desregulamentação? Olha, você tem que pensar que na Amazônia você tem quase 30 milhões de habitantes lá. Tem 30 milhões de brasileiros na Amazônia. Primeira preocupação é essa. Outra, qualquer propriedade lá tem que preservar 80% e pode usufruir de 20%. Eu tentei, nos primeiros 2 anos de mandato, fazer a regulação fundiária, para saber, por exemplo, qualquer local desmatado ou com foco de calor, de quem é o CPF daquela propriedade. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, e para quem mora nessas regiões, escreva aqui embaixo, porque tem muita gente que me assiste que mora nessa região amazônica, ou seja, é o Acre, é Rondônia, é Manaus, é Amapá, inclusive a Palestrinha, em todos esses lugares. Olha que interessante. O resto do mundo quer que isso fique totalmente intocável. Eles acabaram com a floresta deles lá e eles querem que essa galera aqui viva ali. Não pode nada, você não pode nada, você entendeu? E o que está querendo se colocar é
vamos parar de lotear a Amazônia para ONGs que chegam lá e pegam tudo e patenteiam tudo, né? Tem patente até de açaí, cara. Olha que doideira, né? De flores, de produtos ali, princípios ativos que são patenteados pela indústria farmacêutica. Mas você que mora lá, é isso aí. Tipo assim, esses 30 milhões se contente em estar aí e não vai ter progresso. Agora, progresso não quer dizer desmatamento. Progresso quer dizer uma evolução sustentável, mas é isso que os outros países não querem. Por quê? Porque a gente vai crescer muito mais economicamente, vai crescer muito mais sobre você sustentar o mundo com alimento, e alimento é uma situação básica, de novo, sem alimento cria caos em qualquer parte do mundo, e aí ficam criando essa situação toda. Vamos lá. O presidente da Câmara não colaborou para botar essa proposta avante. Agora, quando se fala em Amazônia, por que não se fala também agora na França, que há mais de 30 dias está pegando fogo? A mesma coisa está pegando fogo na Espanha. E ninguém fala. Portugal está com um incêndio absurdo lá. França, Espanha, a própria Califórnia, e ninguém fala. Por quê? Porque o foco é destruir o Brasil. E Portugal, Califórnia pega fogo todo ano. No Brasil, infelizmente, não é diferente. Acontece. Grande parte disso aí, alguma parte disso aí é criminoso, sei disso. Outra parte não é criminoso. Gente, toma cuidado com a síndrome do vira-lata. Brasileiro, na grande maioria, é trabalhador, só quer evoluir, quer ganhar o seu. É isso que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro não é vagabundo, o brasileiro não é do jeitinho do Gerson. O povo brasileiro respeita as leis, mas existe uma parcela pequena que quer que você fique com as pernas quebradas para te emprestar a muleta. Tome cuidado, cara. Tome cuidado. Eu já viajei esse Brasil inteiro, já viajei para muitos lugares do mundo. O melhor país do mundo, acredite, é o Brasil. E as melhores pessoas do mundo são do Brasil. Eu posso falar com propriedade. Cara, são os melhores, são os mais trabalhadores, que têm mais afinco. As pessoas querem, a grande maioria quer sim. Trabalha 14, 18 horas por dia, meu amigo. Às vezes faz 2, 3 empregos. É uma pequena minoria que quer viver às custas do governo, quer viver com algo ali que sustente e faça cada vez menos, trabalhe menos horas. Acredite, esse é o melhor país do mundo e as pessoas são as melhores do mundo. Nós somos muito bons. Acredite, não aceite nada menos do que isso. E quando as pessoas querem criar esse modelo de assistencial total e intocável, o Brasil não pode crescer, tem que ficar sempre gordo, pesado, cheio de estatais, com cabide de emprego, tome cuidado, porque quem vai pagar a conta é você, amigão. É você que vai pagar a conta. Vamos lá. É o Ribeirinho que toca fogo ali na sua Uma coisa é incêndio natural, outra coisa é o desmatamento. Quando a norma do Sul é comum pegar fogo de forma espontânea. Agora, presidente candidato, a favor das críticas dos especialistas da sua política ambiental, tem os números. No seu governo, a taxa anual de desmatamento na Amazônia saltou de 7.500 km² em 2018 para 13 mil ano passado. Isso incomodou o Bolsonaro, esses números você vê que ele até engoliu seco. O levantamento do Mapa Biomas mostrou que 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis, 97%. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores, ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo a quem desmata ou garimpo ilegal. Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá, pode ser retirado. Tem que tomar um cuidado com isso daí, porque eu já passei por isso. Qualquer ramo, cara, qualquer ramo, você implanta dificuldade para vender a facilidade. Agora imagina, eu não estou defendendo o cara desmata, o cara que é legal, mas dentro dessa loucura toda, às vezes tem o cara lá, como ele falou, que tá lá fazendo o correto e chega uma fiscalização e fala, então, vou ter que queimar, acho que eu vou ter que queimar. E aí pode acontecer uma conversinha paralela. Então é tipo assim, cata esse material, já que entrou, apreenda e segue o processo. Se o processo foi comprovado que é ilegal, cata esse material e usa até para o próprio IBAMA, ou ponha para leilão e cata essa grana, mas não destrua. Sacaram isso? Cumpra-se a lei. Pega esse... É a mesma coisa você catar um traficante e falar assim, vou tacar fogo no carro do traficante. Porra, pega esse carro, leiloa e pega esse dinheiro para combater mais ainda o tráfico. Simples assim. Porque numa dessa distribuir esse equipamento, pode virar moeda de troca. Pode virar moeda de troca. Esse é o perigo. Vamos lá. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem locais, de qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido. Mas desculpa, não entendi. Abuso de qual parte do órgão fiscalizador? Sim, por parte do IBAMA. Sim. Exatamente. E pode acontecer sim, cara. Eu já passei... Cara, eu tenho CNPJ há 32 anos. Eu vi comigo acontecer. Porque vem o órgão fiscalizador, ele vem te acochar ali, tipo, olha, tem isso, isso, isso. Mas, principalmente quando eu tinha... varejo, né? Loja de varejo. Mas se a gente tiver uma conversa paralela, eu não vou levar embora essas peças, eu não vou destruir esses tênis, eu não vou
requisitar isso aqui. Sim, existem maus profissionais em todas as áreas. Em todas as áreas. Agora, por que vai destruir algo que depois lá na frente, de repente, se comprova que não era ilegal? E aí, depois já pegou fogo em tudo, já acabou com tudo. Ah, mas era ilegal. Leiloa! E usa esse dinheiro para justamente dar mais equipamentos para o pessoal do IBAMA, contratar mais pessoas. Sim, assim como é feito com o tráfico de drogas. Pega lá as casas dos caras, pega os carros, as motos e põe para leilão. Candidato, o que seria Mas é o seguinte, o que diz a lei? Defesa da O que diz a lei? Um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. E muitas vezes o pessoal do IBAMA faz? Toca fogo mesmo podendo retirar o material de lá. Mas a quem interessa defender a posse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia? De novo, para você fazer dinheiro para o próprio IBAMA. Mas não está derrubando a árvore na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes, a lei não fala se o local é permitido ou não. A quem interessa, candidato? A lei não fala. Tem sido destruído, tem sido destruído. Interessa aos bons, aos justos. Porque de repente se aquele cara não está infringindo a lei e depois, como é que vai fazer? Vão ressarcir? Não, não vão. Minha orientação é cumprir a lei. Nada mais Cumpra-se a lei. Aí ele ficou putinho, né? Tipo assim, cumpra-se a lei. E ele não quer cumprir a lei. O Bonner aí ficou, vamos lá. Órgãos fiscalizadores. Olha só, a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Ali dentro da Amazônia cabe uma Alemanha, cabe uma França, cabe uma Itália, cabe um Portugal, cabe um montão de países. Você pensa que fiscalizar, evitar que pegar fogo... Mas só para entender, então, sobre a desautorização dos órgãos fiscalizadores para destruir equipamento... Desautorização dos órgãos... Não, é cumprir a lei, para que esses órgãos cumpram a lei. Não desautoriza, manda cumprir a lei. A lei fala que se o material for retirado de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas com que propósito mesmo? Eu não entendi. Cumprir a lei. Propor, cumprir a lei. Faz lá. Cumprir a lei, exatamente. Eu tenho aqui uma aspas. Tem 30 milhões de pessoas que têm que sobreviver. Eu tenho aqui uma aspas que o senhor disse que não é para queimar nada, maquinário nem trator. Mas vamos adiante, o fato é que sobre o meio ambiente, em 2018, o mundo tinha uma visão sobre o compromisso ambiental do Brasil. Hoje, o mundo vê o Brasil como um destruidor de florestas. Num segundo... Então, será que o mundo vê? Cara, de novo, países não têm amigos, têm relações comerciais. Mais uma vez, países... Guarda isso, grava, põe em tatuagem. Países não têm amigos, cara. Eles estão cagando pelo mico-leão dourado, eles estão cagando pela floresta. Eles têm relações comerciais. E essa historinha de, os países estão olhando o Brasil como um queima... Cara, olha o tamanho da floresta do Brasil. Olha o tamanho, olha a quantidade de floresta que a gente tem em comparação à quantidade que eles têm. Tem país que não tem floresta nenhuma. Se tiver, é 10%. Os caras já botaram tudo abaixo. E eles não querem que a gente consiga fazer isso de forma ordenada. Simples assim. Imagina que a gente tem uma região no Brasil, cara, que é Europa Ocidental inteira. É como se metade da Europa fosse a floresta amazônica. Você acha que eles estão felizes com isso? É claro que não, cara. Eles estão com medo. Países não têm amigos. Países têm relações comerciais. Vamos lá. O que o senhor vai fazer para mudar essa imagem? Primeiramente. Então, para que mudar a imagem? Você entendeu? Porque essa é uma imagem, de novo, de publicidade para tentar menosprezar o nosso produto, cara. A questão é fazer aqui. Chama os ribeirinhos, chama quem mora lá. Vê se os índios não querem progresso, vê se os índios não querem que gere riqueza sem destruir a floresta e eles receberem essa grana por conta disso. Conversa com a galera que mora lá. Conversa com a galera que mora lá, não com o pessoal aqui, né, do Leblon, da Vila Madalena, entendeu? Sabe, aqui da Faria Lima... Entendeu? Da Paulista. Conversa com o pessoal lá. Você que é de lá, escreve aqui embaixo. O que vocês querem? Destruidor de floresta. É uma mentira. Ninguém quer destruir floresta, né? O livre espontâneo é vontade. O acordo Mercosul-União Europeia estava travado. Com os problemas agora. De novo, mais uma vez, não é tacar fogo na floresta simplesmente por tacar, por ganhar mais dinheiro, mas é ter essa simbiose que a Europa não quer, os Estados Unidos não quer, muita gente não quer. Que nós sejamos um país pujante na economia mundial. Da guerra, Ucrânia, Rússia, a União Europeia quer acelerar o acordo conosco para o Mercosul. E demais, a Alemanha está usando combustíveis fósseis. A Alemanha está queimando madeira. Por quê? Porque não tem mais gás. Se eram os países que diziam que nós devíamos cada vez mais buscar aí energia limpa. Concordo com eles, mas a realidade é outra completa. Termoelétricas. Estão lá usando a todo vapor. Totalmente diferente. Não é a realidade é aquilo que a gente acha que deve ser. É o que tem que ser. Países da Europa já estão em contato conosco, por exemplo, atrás do hidrogênio verde. O Brasil será uma grande potência fornecedora de energia hidrogênio verde. Como já temos acertado, né? Isso nunca vai passar no Jornal Nacional. No limite máximo, temos até o equivalente a 50 Itaipus na costa do Nordeste. E nós vamos exportar esse hidrogênio verde para a Europa toda. Ou seja, o Brasil é um exemplo para o mundo. Você pega que está na minha frente por coincidência aqui, por exemplo, as áreas reservadas em países outros para agricultura, não é pecuária, é agricultura. Somente a União Europeia é de 45% a 65%. Você pega a Alemanha, 56% para a agricultura. Você pega o Reino Unido, 63% para a agricultura. O Brasil preserva 2/3, 66% da sua área verde. Sacaram isso?
Ou seja, enquanto os outros países utilizavam 50%, 60%, 70% da área para agricultura, o Brasil usa, se eu não me engano, é 20%, cara. Olha a discrepância. A maior parte está preservada. Esse é o medo deles, cara. Esse é o grande medo deles. É inversamente proporcional. O quanto que a gente preserva e quanto eles não preservam. Agora imagine se a gente aumentasse em 10% ou em 20% a nossa área agricultável. O que ia acontecer com esses caras? O preço de commodities, o preço de soja, o preço de milho. O que ia acontecer no mundo, cara? Você está entendendo? Países não têm amiguinhos. Eles têm relações comerciais. O Brasil não merece ser atacado dessa forma. Porque, no fundo, há um interesse no agronegócio. Agora, o Bonner, como ele trouxe dados e está falando uma realidade que nunca é mostrada no Jornal Nacional, aí ele quer mudar de assunto. Vamos lá. É deixar o Brasil de lado. Cada vez mais o mundo vê. Uma própria presidente do OMC disse, há 2 meses, 3 meses atrás, disse o quê? Que o mundo, sem o agronegócio do Brasil, passa fome. O Brasil ele sustenta 1 bilhão de pessoas no mundo, com os alimentos aqui plantados. Vamos lá. Vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem. Vamos tentar mudar, sim. Bom, vamos falar de política agora, candidato. Muito importante isso agora. Está também nas atenções por motivos claros. Em 2018, o senhor candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o Centrão. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar, se gritar, pega Centrão, não fica trocando a palavra lá pro Centrão, etc. Isso ficou muito famoso. Hoje, a verdade é que o Centrão, ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio do Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrado, o senhor, essa aliança do seu governo com o Centrão. Eu pergunto, por que eleitores como aquele, que se sentem traídos... E olha que interessante, depois daquele YouTube, ele pede desculpa pela agressividade, porque na continuação do vídeo, que ninguém mostra, eles acabam conversando. Eles acabam trocando uma ideia e acabam conversando. E aí depois ele percebeu que ele tinha passado ali dos limites lá, porque ele xingou e tal e tudo mais. Depois ele falou, porra, não devia ter xingado. O que eu queria era conversar, conseguiu conversar e é isso. Então, de novo, é uma mídia militante. Simples assim. Não vai mostrar os fatos. Vamos lá. O senhor acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. E olha que interessante, né? E promessas que não foram executadas em prol de corrupção, em prol de conchavos, né, de compra de voto e tudo mais, mas em situações paralelas, né, como essa, né? Vamos lá. E o candidato? Você não, são 300 parlamentares. Se eu deixar de lado... Aí ele brinca quer dizer, ele provoca, né, o Bonner, dizendo, você quer que eu seja ditador. Se eu não conversar com o Congresso, quem não conversa com o Congresso é o ditador. Os dois estão trocando farpas. Eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, grande parte, da base do governo, para que nós possamos avançar em reformas. Como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$600 para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votavam contra Isso o Jornal Nacional não mostra. Cancelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás R$400 de Auxílio Brasil para esses mais necessitados. Então o PT votou contra o Auxílio Brasil de 400. Não, votou contra a questão dos precatórios. Sem parcelamento, você... Olha lá, a defesa do PT. Você não tem como conseguir recurso no orçamento para pagar os 400. Está muito claro quem é o partido do Jornal Nacional. O PT também votou contra, tá? Ou melhor, discursou contra os R$600 e votou favorável. A questão política, assim como a questão de poucos meses, para diminuir o preço da gasolina no Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução do semestre no Senado. Agora vamos lá, candidato. Quase ninguém soube disso. Mas como é que eu vou trabalhar Por isso que eu falo que foi bom para todo mundo aí, cara. com o parlamento? O Jornal Nacional conseguiu botar ali várias cascas de banana, fazer as perguntas que eles queriam fazer. Bolsonaro conseguiu explicar. Sem o Vamos partido lá. de centro. Mas a questão, o senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser Está ditador. estimulando, sim. Por favor, candidato. Não, Eu longe de mim, governar não, eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Em 2018, o senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham feito alianças com o Centrão. Mas Alianças, como eu disse, era o Mensalão, era o Petrolão, não eram alianças políticas, eram alianças financeiras, né? o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim, por isso eu não integro o Centrão. Mas recentemente, há dias, o senhor com muita naturalidade disse assim, eu sempre fui do Centrão, eu vim do Centrão. Aí eu tenho que perguntar ao candidato, em nome da clareza para os eleitores, em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão? Ou o senhor, como disse em 2018, disse... Sabe que eu acho interessante? Porque a conversa está em cima de posicionamento, comunicação, e não de corrupção, de desvio de verba, né, de compra de voto, de nomear pessoas que estavam ali de porteira fechada, sempre com malas e malas, né, de dinheiro, como foi o outro lá que foi encontrado lá com 50 e tantos milhões no apartamento. Mudou pra caramba, né, a conversa, né? É uma conversa realmente mais estruturada em
comunicação do que em corrupção. Vamos lá. Nunca fui do Centrão por esse motivo. No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esse partido que eu já integrei não era tido como partido do Centrão. Agora é importante, não é importante. Mas não é um governo sem corrupção. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Eu não aceitei. Que era uma coisa, como eu falei, que não acontecia, né? Você dava as cadeiras dos ministérios para os partidos e não para quem conhecia a pauta desse ministério. Vamos lá. Pressões de lugar nenhum para escalar ministros. Qual governo teria um ministro de feitas mais forte da tecnologia? E isso vai incomodar o Bonner. Padrão a Tereza Cristina na agricultura. Padrão Gilson Machado no turismo, uma pessoa desconhecida até chegar no meu governo. Padrão Onick Lorenzoni, que eu coloquei como coringa meu. Padrão Braga Neto, que esteve na defesa. Ou seja, padrão Salles, uma pessoa excepcional. Padrão atualmente. Olha lá, aí ela começa a tentar agora interromper, por quê? Porque ele está mostrando justamente os ministérios que não tiveram nada em relação à corrupção, que não tiveram nada em relação a lotear, como era antigamente, né? O cara ganhava e dava um cara do PCB, o outro PMDB, o outro PSDB, e assim sucessivamente, né? Distribuía ali os ministérios de uma maneira para acontecer a corrupção e não para acontecer a gestão. Era muito simples, qualquer um sabe disso. Ministro Juca, do Meio Ambiente. Então essas pessoas que deram um impulsionamento ao governo, estamos governando com competência e sem corrupção, porque não tem indicação política para esse ministério. Vários ministros, então aproveitando a deixa, eu vou falar de um tema importantíssimo para o futuro do Brasil, que é a educação. No seu governo, o senhor indicou 5 ministros diferentes. Isso esse é o tendão de Aquiles, realmente. Foram 5 indicações que não deram certo no Ministério da Educação. Vamos lá. Um deles caiu justamente por um escândalo de ter beneficiado pastores com dinheiro da educação e diz que foi a seu pedido no caso de um dos pastores. Que até agora também é como, de novo, não há a materialidade do negócio. Ficou aquele negócio de, mas ficou estranho. Ficou um papinho meio estranho ali. Mas não há uma ligação do presidente e não há ainda essa ligação que foi um toma lá da cá, tipo compra de votos ou uma situação de lavagem de dinheiro, como sempre existia. Ou eu te dou 1 milhão e volta 500, saca? Mas ficou estranho. Ele é um bom ministro da educação. Por muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão, foi preso, inclusive. Agora, conseguiu habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né? Que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele. Agora veja só. Foi contra a prisão dele. Por quê? Não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia. Exatamente, é que nem o pessoal, não tinha nada até agora, tem que ver se vai ter, mas materialidade não tem nada. Não. É outra história. Até aquele momento não tinha nada. A questão de ter 2 pastores, um que está no gabinete dele, qual é o problema? Agora, se ele faz besteira, se essa pessoa. Agora, nós começamos a investigar o caso dos pastores. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU. Agora, É isso aí, tem que investigar. Só na área da educação, o primeiro-ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. Ó, slogan de campanha, não está falando de dinheiro. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. Insultado os ministros do Supremo, de novo, é política e não grana. O ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. Caiu porque maquiou o currículo. O cara falou que tinha umas certificações e não tinha. Sabe que até agora não tem nada sobre corrupção. Ministro envolvido no escândalo de corrupção. Agora envolvido no escândalo de corrupção, que na realidade eles falam escândalo como se fosse dos tempos dos trilhões, né? Que nem que desviaram 1 trilhão da Petrobras. Aqui nós estamos falando de verba que soltou ali para prefeito, cara. Você entendeu os 2 pesos e as 2 medidas? Mas até aí tudo bem. Ela foi legal ali na sua narrativa para se sustentar, para atacar o presidente, que é o que ela precisa fazer, e ele está se defendendo ali. Mas realmente essa é um tendão ali em relação às escolhas dos ministros, que sempre teve algum probleminha. Mas não probleminha, como eu disse, econômico, mas um problema político, e o cara que maquiou como é que chama lá, o currículo dele. Vamos lá. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? As pessoas se revelam quando chegam. Atualmente, eu tenho um excelente ministro da educação. Acontece, é um casamento muitas vezes. Mas você concorda que essa alta rotatividade prejudica? Também, prejudica. Eu acho que tinha que ser um pouco mais severo para escolher alguém que realmente mais competente, porque se mostrou que as pessoas não estavam sendo competentes. O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. É isso aí. Outros ministros foram trocados também. Bom, depois desse escândalo do MEC... Que escândalo do MEC, Boni? A saída... Olha lá, é que ele fala, que escândalo do MEC. Parece, eles usam as mesmas palavras para criar como se fosse uma equivalência igual aos milhões, bilhões e trilhões que aconteceram nas outras gestões, entendeu? Mas a saída é escândalo? Não é escandaloso o contrato. Um ministro destinar dinheiro para a educação para 2 pastores, dizendo que o presidente da República indicou um deles. Cadê o duto do... Cadê o... Olha lá, exatamente, cadê o duto de dinheiro? Cadê esse dinheiro indo, né? Tudo dinheiro vazando ali, cadê o dinheiro? E não tem a materialidade, não tem nada ainda. Os caras estão investigando para ver o que foi, quanto foi,
E os caras já estão fazendo uma equivalência como se fosse um petrolão. Você não sabe? Ele está acusando? Não, o senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. Nós vamos adiante. Mas e cadê a materialidade? O Bonner não fala. Depois do caso do ministro Milton Ribeiro no MEC, o senhor atenuou um pouco o seu discurso de que não havia corrupção no seu governo, mas não tinha corrupção. Hoje, o senhor diz que os casos pipocam. Os casos pipocam de corrupção no seu governo. Bom, ao mesmo tempo, vão se acumulando denúncias de interferências suas na Polícia Federal. De novo, esse lance da interferência que começou desde o Moro, que até agora não se comprovou em nada, cara. Que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, e um órgão de Estado que o senhor prometeu prestigiar. Como é que o senhor explica para o eleitor essa mudança da sua postura da eleição de 2018 para cá, candidato? Primeiramente, quem me acusou de interferência na PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. E aí, quando botaram a sessão ao público, todo mundo viu que não tinha nada ali. Bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar a fita. O senhor teve 4 diretores gerais da Polícia Federal eu não tinha obrigação de entregar, entreguei a fita. Foi revelado, até com muitos palavrões na reunião de ministros. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para aquela pessoa agir. Tá? A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários. Preste atenção nisso. A apreensão em drogas está batendo recorde em cima de recorde. Nos outros governos não existia isso. E aí hoje encontra-se suspeitas que a política estava envolvida com narcotráfico. E aí você começa a juntar Lé com Cré. Então, suspeitas, suponha-se que existia uma vista grossa, que hoje não tem mais. Então, é isso que as pessoas estão juntando esse Lé com Cré. Por que não se pegava tanta droga, tanto armamento nos governos anteriores? E aí pipoca essa... Cara, de novo, a Globo está militando, assim como as grandes... De novo, estou fazendo uma análise de comunicação e que está pulsando. Está muito claro isso aos olhos vistos, que a Globo e esses grandes jornais, eles estão militando para um outro candidato. Mas vamos prosseguir aqui. Tá? Em operações, melhorou muito. Em armamento, melhorou. E as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi. Tanto é que você vê, o impacto é tão grande que a quantidade de mortes e crime e tudo mais diminuiu drasticamente. Porque o crime precisa de financiamento, o crime precisa da droga, ele precisa da arma, ele precisa da grana. E está sufocando o crime organizado. Vamos lá. Para o Supremo Tribunal Federal, eu não contesto uma saída da parte. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a polícia dessa forma, como você está falando. É que a Associação dos Delegados da Polícia Federal divulgou recentemente um documento com críticas, né? Eles afirmaram que o senhor e a sua equipe de governo trouxeram desgaste, eu estou lendo aqui os termos dele, trouxeram desgaste à imagem da instituição Polícia Federal e também prejuízos para os policiais federais. E que falas suas, candidato, jogaram desconfiança sobre a autonomia e sobre a imparcialidade da Polícia Federal, que goza de autonomia já há alguns anos, como ninguém poderia negar. Qual é a sua posição, então, diante de um documento com uma queixa, uma acusação como essa da Associação Nacional dos Delegados? Primeiro, acabar de confirmar que não tem interferência, que gosta de autonomia. Outra coisa, eles acabaram de mostrar para mim que não tem interferência, gosta de autonomia. Eles dizem que o senhor jogou, as suas palavras jogaram desconfiança sobre a autonomia da PF. Não. Eu acabei de falar que eu tô certo. Não tem interferência lá. Outra coisa. Mas é interessante como mudou, né? Como o Brasil mudou essa situação de novo, né? É autonomia, não tem autonomia em cima da polícia, a polícia trazendo esses números, batendo recorde aí todos os meses de apreensão. Qual é a autonomia? Mas é interessante, é bom olhar com mais de perto essa situação. De novo, você não deve ter um candidato ou uma ideologia de estimação. Onde há algum tipo de fumaça, que se pesquise. Isso é importante para nós brasileiros. Você não fechar os olhos, por exemplo, o que está acontecendo no MEC. Vamos investigar e vamos punir essas pessoas. Está tendo algum tipo de interferência na Polícia Federal? Vamos investigar e vamos punir. Sabe, esse negócio de você defender a todo custo, está errado também. Nós, como os eleitores, nós temos que sim olhar com lupa aonde há o que de fato há. E não simplesmente apedrejar por conta que você não está naquela cadeira. Isso é democracia. Isso seria o Estado democrático de direito e não simplesmente você atacar por atacar, valorizar e ficar cego. Isso existe dos dois lados e não é legal. Agora, isso não é legal quando é um meio de comunicação. Tá caro? Aí não é legal. Porque se é independente, tá tudo bem. Agora, quando você se coloca num patamar que você é um jornalista e você tem uma empresa de comunicação, aí você não pode militar. Mas já não existe mais isso no Brasil. A gente não tem mais. Só existe militância. Vamos lá. De carreira agora. Eu achei até justo. Mas outras categorias não concordavam com isso, sem serem beneficiadas também. E daí começou o movimento dentro, por parte de alguns delegados da PF, contra a minha posição, que desarma numa nota como essa daí. Que pode ser político também. Tipo, não tem um aumento, vou falar mal. Eu queria, inclusive, reestruturar a Polícia Rodoviária Federal, que era bem mais fácil, menos onerosa. Os delegados, essa mesma associação, não topou fazer isso aí. Então, é uma briga política salarial por trás disso.
Candidato, o senhor agora tem 1 minuto para suas declarações finais. Tá. Pois é, passou. Rápido. Acabou rapidinho, hein? Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Tá? Quando o senhor começar, a E gente vou começa deixar a falar também o que acelerado. O que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica, começamos a trabalhar, tá? Fizemos muita reforma em 2019, infelizmente tivemos a Covid, tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme, e nós fizemos tudo possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada, um trabalho nosso junto ao Parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste, nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muitos em pequenos empresários, um PIX sem qualquer... Isso é informação que nunca passa no Jornal Nacional. taxação em cima do PIX. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Acabou. Muito obrigado aí, até a próxima. Boa, né? Renato, até a próxima. Candidato, mais uma vez. Show de bola. É isso aí. Seguinte, nenhuma surpresa. O que me surpreendeu aqui em relação ao Bolsonaro, por exemplo, 2018, parece que ele está muito mais calejado, parece que ele está com muito mais tranquilidade e está com muito mais repertório para falar. Eu acho que de tanto ele falar, de tanto fazer as lives, de tanto falar no cercadinho, de tanto receber porrada, parece que ele se acalmou e ele não está tão reativo, mas ele está usando as perguntas para mostrar os feitos, até porque antes ele não tinha feitos, ele era só um candidato, agora ele é o presidente da República. Então ele está mostrando aquilo tudo que falaram que ele ia fazer, que ele era e tudo mais, acabou não acontecendo, acabou não sendo realizado. Então agora as pessoas podem criticar o governo. E o que a gente vê aqui é uma crítica de comunicação, é uma crítica muito mais de como você se comunicar em relação às coisas do que corrupção, aquela corrupção desenfreada, aquele loteamento dos ministérios, a falta de planejamento econômico, a falta de planejamento estrutural. Então é isso. Essa é a narrativa que a gente vê, onde o Jornal Nacional tentou colocar ali umas cascas de banana, fez a sua dramaturgia, para mim, até no ponto certo, eu acho que não extrapolaram, acho que foi num ponto interessante ali para o que eles queriam, como eu disse, esquece a imparcialidade desses grandes conglomerados de comunicação. Eles estão derretendo, eles estão sem dinheiro, eles eram muito financiados pelo governo federal, desesperados até pelos outros tipos de mídia que estão acontecendo, que é o YouTube, que é o Twitter, que são os blogs, que são os canais independentes, que são jornalistas independentes, os podcasts onde as pessoas conseguem falar e dialogar por 3, 4, 5, 6 horas. Então é uma competição onde eles não... E as pessoas estão muito mais com isso aqui, né? As pessoas se informam muito mais com isso aqui do que com a televisão. Então é isso que a gente está vendo. Vai ser interessante a gente ver depois como é que eles vão se portar com o Lula, com o Ciro e com a outra candidata, a Tabet, né? Mas principalmente o Lula e o Ciro, que vão ser um termômetro interessante, que para eles é muito mais importante o Lula estar lá do que o Bolsonaro, porque nos governos anteriores e nos governos que tem esse viés socialista, né, do Estado controlador que controla as estatais, controla tudo, controla a comunicação, para eles é uma bênção. Então a gente vai ver como que eles vão se portar perante as perguntas e qual que vai a energia e a vibe. Eu acredito que foi bom para os dois. O Jornal Nacional mostrou para que veio e o Bolsonaro mostrou para que veio. Conseguiu responder tudo, conseguiu mostrar muita coisa que a audiência do Jornal Nacional nunca soube e que talvez até vai criar agora uma curiosidade para seguir os próximos passos. Conclusão geral. Qual que é a grande dica aqui para a vida? Sair da bolha. Sair da bolha. E você ouvir o outro lado. Por exemplo, eu apresento, poucas pessoas sabem, eu apresento Linha de Frente da Jovem Pan. Lá a grande preocupação é colocar 2 debatedores de esquerda e 2 de direita, para que justamente haja o debate. No 3 em 1 é assim, nos outros programas também, agora no Pingo nos Is, colocou ali a figura. Tem a Amanda Klein, que é totalmente de esquerda e ela está lá dentro. Tem o Piperno, que é de esquerda e está lá dentro. Tem outros tantos que são o contraponto. Isso é importante, que a gente não vê nas outras mídias. Você não vê na UOL, você não vê na Bandeirantes, você não vê na CNN, você não vê na Globo, você não vê em lugar nenhum. Os caras têm um viés ali, e militante, e fica para isso mesmo. Você entendeu? Então, o que é importante para a gente? Cara, na minha ótica como um comunicador esquece a mídia tradicional. A verdade já não está mais lá. Ali só tem militância. Vá seguir blogs,
Vá seguir jornalistas independentes de ambos os lados. Ouça os dois lados. Eu vejo muito isso acontecer, né? Ricardo, estou decepcionado com você, deixei de seguir. Porque me vê por um lado ao contrário do que você pensa. Não! Ouça o que o outro lado está dizendo. Isso engrandece. Então, ouça, participe e vá buscar informação fora dessa grande mídia, que ela está completamente contaminada, e se você ficar lá, você não vai saber a real circunstância que o Brasil e o mundo está vivendo. Não é uma questão de política, mas é uma questão de realidade. Ali a realidade está totalmente mascarada. Não minta para mim, ficou gigante e vai ser assim mesmo. E os próximos eu também vou fazer análise ali, ponto a ponto. Se tiver mais coisas, a gente vai parar. Se tiver mais uma comunicação global, a gente acelera e faz essa análise global. Lembrando, aqui não são microexpressões, aqui a gente analisa toda a narrativa e tenta encontrar e tenta também traduzir o que está acontecendo naquele momento. Não minta para mim. E lembrando, final do ano, eu estou em dezembro, no dia 3 de dezembro, segundo Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa aqui em Sampa. Ingressos você encontra em nãomintapramim.com.br/evento. E você pode usar a linguagem silenciosa na tua vida, cara, nos teus negócios e nos teus relacionamentos. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.